Existe um enigma que abrange milhões de corações. Um nome pronunciado em uníssono, mas compreendido de formas distintas. Jesus, o Nazareno, reverenciado por cristãos e muçulmanos, surge nas páginas da Bíblia e do Alcorão, narrado com honra e reconhecimento. Em ambos os livros sagrados, sua mãe é Maria. Ele opera milagres e sua volta é esperada. No entanto, 7 pilares delineiam as profundas diferenças entre o Cristo do cristianismo e o Isa do islamismo. Para desvendar esses contrastes, é preciso recuar no tempo. Na Bíblia, a concepção de Jesus se perde nas eras proféticas. Séculos antes de seu aparecimento, Isaías vaticinou seu nascimento. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E a voz do profeta Miqueias ecoou, revelando o local exato. Tu, Belém Efrata, ainda que pequena entre os clãs de Judá, de ti me sairá aquele que será governante em Israel. As profecias foram claras, detalhando linhagem, mãe, berço e missão. O menino não seria ordinário. Ele seria o ungido, o Filho de Deus, a concretização de uma promessa que transcende o tempo. Mas e o Alcorão? Jesus, conhecido como Isa, teve seu nascimento predito? A resposta é sim, mas em uma tessitura diferente. O islamismo não apresenta uma longa fileira de profetas anunciando sua vinda, como no Antigo Testamento. Em vez disso, há um anúncio celestial direto. Na Sura 3, lê-se: Quando os anjos disseram: Ó Maria, é certo que Alá te anuncia o seu verbo, cujo nome será o Messias, Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro, e um dos mais próximos de Alá. Jesus é proclamado o Messias, contudo, não como a divindade em carne e osso. No Alcorão, Messias significa ungido ou escolhido, mas sem o atributo divino. Maomé é visto como o derradeiro selo da profecia. No Alcorão, os profetas convergem para a unicidade absoluta de Alá, e Jesus é um deles, não o destino final. Ambas as escrituras, porém, coincidem no anúncio de seu advento. Em Lucas 1, o anjo Gabriel visita Maria, uma virgem em Nazaré, declarando: Conceberás e darás à luz um filho, e lhe chamarás Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Para os cristãos, este momento não é apenas a proclamação de uma nova vida, mas a revelação de um plano eterno, onde Deus mesmo se faria humano, tornando-se o Redentor, o Filho de Deus. Na Sura 19, lemos: Menciona Maria no livro. Quando ela se afastou de sua família para um lugar para o Oriente, ela se escondeu deles atrás de uma tela. Então lhe enviamos o nosso Espírito, que se lhe apresentou na forma de um homem perfeito. O anjo então a tranquiliza: Sou tão somente um mensageiro de teu Senhor, para agraciar-te com um filho puro. O mensageiro celestial é Gabriel, e a mulher é Maria, uma virgem, em ambas as narrativas. Todavia, suas interpretações divergem radicalmente. Na Bíblia, o filho será do Altíssimo. No Alcorão, será um servo puro de Deus, desprovido de divindade. Para os muçulmanos, Isa é um nascimento extraordinário, mas não o Filho de Deus, e sim um profeta escolhido. No cristianismo, a Anunciação desvela a encarnação, a carne divina. Onde, então, se narra o nascimento de Jesus nas duas Escrituras? Na Bíblia, Jesus nasce em uma noite escura em Belém.
Maria, exausta, concebe na mais singela humildade, em um estábulo, cercada por animais, com José. Contudo, o céu não permanece silente. Anjos irrompem em cânticos sobre as colinas, e pastores se tornam as primeiras testemunhas. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Para o cristianismo, este advento não é um evento comum. Ele simboliza a divindade encarnada, o Verbo que se torna carne. No Alcorão, o nascimento de Jesus ocorre em um contexto completamente distinto. Não há Belém, estábulo, nem animais em seu entorno. Ele nasce sob uma palmeira, em completa solidão. Maria está sozinha, sem José, sem manjedoura, sem pastores. E ela concebeu-o e retirou-se com ele para um lugar distante. E as dores do parto levaram-na ao tronco de uma palmeira. Disse ela: "Ah, quem dera eu tivesse morrido antes disso e houvesse caído no esquecimento." No relato corânico, Maria, em sua dor, clama em desespero. Mas Alá intervém. Então, uma voz lhe chamou debaixo da palmeira: "Não te entristeças, teu Senhor fez correr um riacho a teus pés. E agita para ti o tronco da palmeira, que te fará cair tâmaras frescas e maduras. Come, pois, e bebe, e alegra-te." Não há testemunhas, luzes celestiais, nem coro angélico. É um milagre íntimo, onde Deus consola sua serva, renovando suas forças com água e tâmaras. O Alcorão não descreve o momento exato do nascimento, nem o aspecto do infante, nem como foi recebido. O ponto seguinte é o retorno de Maria com o recém-nascido. E então algo extraordinário e ausente na Bíblia acontece. Ao vê-la com a criança, as pessoas acusam, suspeitam e julgam. Maria silencia, mas não está sozinha. Jesus mesmo, ainda um bebê, fala do berço, proferindo: "Certamente sou servo de Alá. Ele me concedeu o livro e me fez profeta." Uma criança que fala com autoridade, defendendo sua mãe e proclamando sua missão. Não há declaração de divindade, mas um nítido senso de propósito. Jesus é um profeta, um servo de Deus enviado com uma mensagem. Ambas as obras concordam que Jesus nasceu de Maria e que foi um parto milagroso, sem intervenção humana. Contudo, os pormenores do nascimento divergem amplamente. Na Bíblia, ele nasce em um local real, a pequena Belém, conforme a profecia de Miqueias. Jesus nasce como o Filho de Deus, e sua chegada marca o cumprimento de uma ancestral promessa. No Alcorão, não há especificação de local de nascimento, mas o relato se dá sob uma palmeira. Aqui, Jesus nasce como um profeta de Alá e, recém-nascido, pronuncia suas primeiras palavras, testemunhando claramente do berço como um enviado divino. E aqui reside a diferença crucial entre o Jesus da Bíblia e o Isa do Alcorão. A identidade de Jesus. A Bíblia responde sem hesitação no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o cerne. Toda a Escritura gira em torno dele. Predito, anunciado, revelado como Filho amado, crucificado, ressuscitado e prometido a retornar como Rei. Ele não é apenas um mestre, nem meramente um profeta. É o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Salvador, o Messias, o Cordeiro que remove o pecado do mundo. No cristianismo, Jesus é Deus encarnado, o Alfa e o Ômega. Sua missão não era apenas ensinar, mas redimir. Ele não veio apenas para reformar, mas para reconciliar a humanidade com Deus por meio de sua morte e ressurreição. No Alcorão, a resposta é outra. Jesus, como Isa, não é Deus, nem filho de Deus, nem parte de uma trindade. No Islã, isso seria shirk, associar parceiros a Alá, o maior pecado. O Alcorão diz:
Não convém a Alá ter filho, glorificado seja ele. Isa é um dos maiores profetas, miraculosamente nascido e puro desde o berço, criado por Deus. No Alcorão, Jesus é um mensageiro, um homem milagrosamente concebido, sem pecado, com sabedoria e poder de operar prodígios, mas plenamente humano. Ó povo do livro, não exagereis em vossa religião, nem digais de Deus senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, não era senão um mensageiro de Deus. Segundo o Alcorão, Jesus foi um servo exemplar, um sinal para a humanidade, o Messias, mas não Deus. Foi enviado aos filhos de Israel com o Injil, o Evangelho original, para confirmar a Torá e anunciar Mohammed. Na Bíblia, Jesus perdoa pecados, anda sobre as águas, aceita a adoração e declara: quem me viu a mim, viu o Pai. No Alcorão, ele fala do berço, cura doentes, ressuscita, mas sempre pela permissão de Deus, nunca por seu próprio poder. As maravilhas e o ministério de Jesus. Em ambas as literaturas, Jesus, Isa, realiza prodígios notáveis, cura enfermos, ressuscita mortos e manifesta sinais que desafiam as leis naturais. Contudo, a fonte, o propósito e o significado por trás desses feitos transcendem drasticamente de uma tradição para outra. Na Bíblia, os evangelhos narram um ministério que abalou o mundo, deixando uma marca indelével em apenas 3 anos. Jesus não apenas proferiu palavras que transformavam corações, mas operou milagres que rompiam as leis da natureza. Ele curou cegos, purificou leprosos, multiplicou pães, acalmou tempestades, andou sobre as águas e levantou os mortos. Para os cristãos, essas maravilhas não são apenas demonstrações de poder, mas evidência viva de que Jesus é Deus. Ele nunca precisou tomar poder emprestado, ele ordenava e a natureza obedecia. Na Bíblia, Jesus perdoa pecados, ressuscita pela sua própria autoridade e anuncia o reino de Deus com comando supremo. No Alcorão, Jesus também realiza milagres, alguns coincidentes com os bíblicos. No entanto, há uma distinção crucial. Cada milagre acontece pela permissão de Alá. Essa frase reaparece, deixando claro que Isa não age por sua própria força, mas como um profeta obediente. Na Sura 3, lemos: Trago-vos um sinal de vosso Senhor. De lodo farei para vós a figura de um pássaro, e soprá-la-ei, e ela será um pássaro, pela permissão de Deus. No Alcorão, Jesus sempre opera milagres com o aval de Alá. Entre os prodígios estão a cura de cegos e leprosos e a ressurreição, além de 2 sinais não encontrados na Bíblia: falar do berço e dar vida a um pássaro de argila. Esses atos não comprovam sua divindade, mas sim seu caráter puro e único. Pelo contrário, o Alcorão proíbe atribuir divindade a Jesus, considerando isso blasfêmia. Portanto, o ministério de Jesus no Alcorão visa confirmar a Torá e anunciar o profeta subsequente, Maomé. Na Bíblia, o ministério de Jesus se desenrola como um caminho direto para a cruz, preparando a humanidade para seu sacrifício. Jesus sabia que viera ao mundo para morrer pelos pecados. Segundo o Islã, Jesus não morreu na cruz.
Sua mensagem, então, carece dos elementos redentores e escatológicos da salvação mediante sacrifício. A morte de Jesus. A mais profunda discórdia entre cristianismo e islamismo reside em sua morte. No cristianismo, o passamento de Jesus é o ato central da redenção, planejado por Deus antes da fundação do mundo. Os evangelhos descrevem Jesus sendo preso, injustamente julgado, cruelmente açoitado e, por fim, crucificado sob o governo romano de Pôncio Pilatos. Esta morte não foi uma surpresa para Jesus. Ele mesmo a previu repetidamente. Bem cedo, no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo. Mas a pedra havia sido removida e o corpo de Jesus sumira. Então um anjo lhes disse: Não temais, pois sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como havia dito. As mulheres correram para contar a notícia aos discípulos e, logo depois, o próprio Jesus apareceu, primeiro a Maria Madalena, depois aos discípulos e, mais tarde, a mais de 500 pessoas. A ressurreição não foi simbólica, foi física e literal. Jesus revelou suas feridas, comeu com os discípulos e permitiu que Tomé tocasse suas mãos e seu lado para eliminar toda dúvida. Para o cristianismo, essa vitória sobre a morte confirma Jesus como o Filho de Deus, como ele havia proclamado. A ressurreição é o selo máximo de autenticidade de seu ministério. Sem ela, a cruz seria apenas uma tragédia, mas com ela torna-se a ponte para a vida eterna. Após ressuscitar, Jesus passou 40 dias instruindo seus discípulos, preparando-os para a evangelização e prometendo a vinda do Espírito Santo. Ele ascendeu ao céu não como um mártir devotado, mas como um rei exaltado. Desde então, os cristãos creem que Jesus vive e reina, intercede por seu povo e um dia voltará para julgar vivos e mortos. No islamismo, a ressurreição de Jesus, como ensinada no cristianismo, não existe. O Alcorão nega explicitamente que Jesus morreu na cruz e, portanto, não existe ressurreição, pois não houve morte. O islamismo reconhece uma ascensão, mas não uma ressurreição, já que Jesus não morreu nem foi sepultado, e assim não precisou ser trazido de volta à vida. Jesus foi levado ao céu vivo, sem experimentar a morte, e permanece lá até hoje, aguardando seu retorno. Ambos os livros sagrados abordam a segunda vinda de Jesus? A segunda vinda, cristianismo e islamismo, coincidem neste ponto. Jesus retornará. Mas aqui as similaridades terminam e uma diferença abissal emerge. No cristianismo, a volta de Jesus será gloriosa. Ele não virá como o humilde carpinteiro de Nazaré, nem como o homem sofredor da cruz. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com os olhos como chamas de fogo, montado em um cavalo branco e a justiça como estandarte. Jesus mesmo o declarou: Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta não será uma aparição privada. Ninguém deixará de vê-lo. E o livro do Apocalipse proclama: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro. E os seus olhos eram como chama de fogo. E na sua cabeça havia muitas coroas. E tinha escrito no seu manto e na sua coxa este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Este mesmo Jesus, que foi cuspiado, zombado e crucificado, voltará com poder celestial, acompanhado pelos exércitos do céu. Ele não virá como o julgado, mas como o juiz. Não voltará para ser rejeitado, mas para reinar. Sua chegada sinalizará o fim dos tempos. Os mortos ressuscitarão, os livros serão abertos e cada ser humano estará diante da verdade. Jesus não aparecerá apenas para destruir o mal. Ele virá para estabelecer um reino eterno de retidão, paz e glória, onde não haverá mais morte, nem luto, nem dor. Um novo céu e uma nova terra surgirão, e ele reinará para sempre. O islamismo também anseia pela volta de Jesus. Contudo, não como Filho de Deus, nem como Salvador, nem como o crucificado, mas como o profeta que nunca morreu e que descerá vivo do céu nos últimos dias. Segundo os hadifes do profeta Mohammed, Jesus retornará para quebrar a cruz, matar o Dajjal, o falso Messias, e proclamar que nunca foi divino. Sim, Jesus voltará, mas não como figura central, e sim como servo do Islã. Embora o Alcorão não detalhe seu retorno, há uma indicação profética. E não há nenhum entre o povo do livro que não crerá nele antes da sua morte, e no dia do juízo ele será testemunha contra eles. Essa passagem é interpretada pelos estudiosos muçulmanos como referência à futura descida de Jesus. Nos hadiths do profeta Mohammed, a história toma forma. Nos últimos dias, quando a humanidade estiver mergulhada no caos, Jesus descerá do céu, não como Filho de Deus, mas como um profeta muçulmano, servo de Alá, seguidor do Alcorão. Ele descerá perto de uma mesquita branca em Damasco, vestido com traje simples. E seu hálito destruirá o Dajjal no momento em que o avistar. Jesus quebrará a cruz e abolirá o tributo religioso porque não será mais necessário. O Islã será a única fé na terra. Ele rezará como muçulmano, viverá como muçulmano e governará com justiça, não como um rei, mas como um líder humano submetido à vontade de Alá. E ao cumprir sua missão, Jesus finalmente morrerá, como todos os homens. Será sepultado, encerrando sua vida terrena. Para o islamismo, a segunda vinda de Isa não é para consumar a redenção, mas sim para corrigir um erro. O erro de adorá-lo, de chamá-lo Filho de Deus e de criar uma religião em torno de sua divindade. Ele não retornará para estabelecer uma nova religião, mas para confirmar o Islã como a única verdade. Ele pregará, rezará como muçulmano, governará justamente e então morrerá como todo ser humano. Ele será sepultado e aguardará o dia do juízo. São duas profecias distintas sobre a mesma volta, mas com missões opostas. No cristianismo, Jesus retorna para reinar, ressuscitar os mortos, destruir o mal e estabelecer seu reino eterno. No islamismo, Jesus retorna para se submeter, rejeitar sua divindade, confirmar o Alcorão e, por fim, enfrentar a morte como um homem mortal. No entanto, há uma última e fascinante conexão entre as escrituras bíblicas e corânicas concernentes a Jesus, o Espírito Santo. Na Bíblia, após cumprir sua missão terrestre, Jesus assegurou aos discípulos que não os deixaria sós. Ele prometeu que outro viria depois dele.
Nos evangelhos, esse alguém é chamado de Consolador, o Espírito da Verdade ou o Ajudador. O Evangelho de João relata: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade." Aqui, Jesus promete alguém que viria para ensinar, recordar sua mensagem e guiar a verdade. Para o cristianismo, o Consolador prometido é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus, espiritualmente presente e enviado após a ascensão de Jesus. Essa promessa se cumpre em Atos 2, no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos como línguas de fogo, preenchendo-os com poder e ousadia para pregar. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, enviado para cumprir a promessa de Jesus. Ele reside nos crentes, guiando, confortando e capacitando-os a seguir Cristo. No islamismo, os versículos dos evangelhos referentes ao Consolador são interpretados de forma bem diferente. A palavra grega original em João é Paracletos, traduzida como Consolador ou Advogado. Alguns estudiosos muçulmanos argumentam que o texto original foi alterado. Eles afirmam que Jesus, na verdade, falou de Periclutos, que significa o louvado, exatamente o significado de Ahmad ou Maomé em árabe. Os muçulmanos creem que Jesus não prometeu o Espírito Santo, mas previu a vinda de outro profeta, e o identificam como Muhammad. O fundamento dessa crença está na Sura 61 do Alcorão, onde se afirma que Jesus declarou: "Ó filhos de Israel, sou o mensageiro de Alá para vós, confirmando o que veio antes de mim da Torá e anunciando um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad." Ahmad é outro nome para o profeta Muhammad. Portanto, os muçulmanos creem que Jesus profetizava a vinda de Muhammad como o último mensageiro de Deus, o selo dos profetas. Para o islamismo, o ajudador prometido é Muhammad, não o Espírito Santo. Na compreensão islâmica, o Espírito Santo não é uma pessoa divina, mas um anjo, Jibril, que auxiliou todos os profetas, incluindo Jesus. Muhammad, então, trouxe a revelação final, o Alcorão, e corrigiu os erros que se infiltraram no cristianismo. Muhammad é o selo dos profetas, o último mensageiro de Deus, que confirma as revelações anteriores, Torá e Evangelho. Assim, cristãos e muçulmanos concordam que Jesus falou de alguém que viria depois dele. Contudo, enquanto os cristãos creem que Jesus predizia a vinda do Espírito Santo, os muçulmanos sustentam que Jesus previu a chegada do profeta Mohammed, que completaria a mensagem de Deus, encerraria o ciclo profético e guiaria a humanidade. Diante dessas 7 diferenças, uma questão surge inevitável. Poderá um único nome abarcar 2 histórias tão distintas? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Você já conhecia essas divergências? Qual delas impacta mais sua percepção? Como 2 religiões podem ser tão semelhantes e, ao mesmo tempo, tão contraditórias? Se este mergulho abriu seus olhos para uma nova perspectiva, retransmita-o, pois transcende a história, é revelação. Que as bênçãos celestiais se manifestem em sua vida.